Bom, semana passada a gente recebeu a doutora para falar sobre insuficiência cardíaca. E a gente teve que parar a conversa no meio, porque o tempo estava acabando e faltou tanta coisa para a gente aprender. Você lembra dessa conversa? Foi tão importante. Mas se você não lembra, a gente vai começar então com a doutora Fabiana. E ela Tudo bem, maravilhosa, doutora? doutora Bom Fabiana. dia. Aqui Tudo com a bem? Bom gente. dia, Lu. Cardiologista da Urucor. Conversou com a gente tão bacana, doutora, sobre insuficiência cardíaca. E ficou faltando falar sobre tratamento. Mas só para localizar, quem não assistiu ou quem não lembra muito, né? Vamos explicar primeiro o que é insuficiência cardíaca, doutora. Perfeito, Lucas. Mariana, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo hoje. Bom, realmente a insuficiência cardíaca é uma doença que é como se fosse a linha final de diferentes doenças do coração. Então, hipertensão, infarto, várias doenças cardíacas podem finalizar com a insuficiência cardíaca, que na verdade é quando o coração não consegue levar o fluxo de sangue necessário para todos os órgãos, ou porque ele não consegue bombear, ou porque ele não consegue encher adequadamente. Eu tenho até figurinhas que a gente mostrou para vocês semana passada. Vou colocar aqui novamente e espelhar para vocês verem a diferença do coração saudável, que é esse primeiro aqui, né, doutor? Isso. A gente vê como tudo, deixa eu tentar aumentar aqui sem estragar. A gente vê como tudo funciona aqui, a questão também do fluxo, né? Isso. Agora, esses aqui são os que não tá muito bom, né, doutora? O primeiro que está na tela agora é quando o coração dilata, então ele fica bem fininho a parede do coração, mais grande, e no segundo o coração está grosso, então ele não consegue deixar encher o coração adequadamente. E se ele não enche, ele também não bombeia adequadamente. Perfeito. A gente tem até aqui alguns sintomas, eu só vou citar, que semana passada a gente já comentou sobre todos eles também, mas a falta de ar, fadiga, cansaço, tosse, aumento de peso, acordar com falta de ar no meio da noite, inchaço nas pernas, tornozelos, precisa ficar atento, né, doutor? É isso aí. Legal, perfeito, tá? Vamos pensar um pouquinho em tratamento então, né, amiga? A gente está falando do problema, né? Mas vamos entender também do como tratar. Vamos lá, doutor. Você tinha me perguntado da outra vez, Lucas, sobre diagnóstico. Então, o diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele é clínico. Então, os sinais e sintomas é que podem nos direcionar para isso. Mas a gente pode lançar a mão do ecocardiograma. Ah, tem exame então? Tem. Tem o ecocardiograma que nos ajuda tanto a entender que tipo de doença que está acontecendo e nos ajudar também a direcionar o tratamento desse paciente. Né? Hoje, a gente está, eu costumo dizer que a gente está num momento muito feliz do tratamento da insuficiência cardíaca, porque nós passamos muitos anos sem ter medicações que realmente fizessem a diferença. E nas últimas décadas, a gente teve um boom aí de medicamentos de fato importantes que fazem melhorar a qualidade de vida do nosso paciente com insuficiência cardíaca. Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito bom. Antes a gente, porque é muito importante a gente falar que a insuficiência cardíaca é uma doença que é progressiva. Ela começa devagarzinho, o paciente começa com sintomas e ela vai progredindo ao longo da vida. Ela não regride, então? Ela não regride. Em algumas situações, dependendo da causa, por exemplo, uma miocardite, que é uma inflamação do coração, o paciente pode chegar a reverter esse quadro. Entendi. Mas nem sempre. Ela é uma doença progressiva que, com o tratamento, a gente pode deixar por anos e anos estacionada. E quando acontece de ter o paciente descompensa, ele interna muitas vezes. Então, a qualidade de vida do nosso paciente com insuficiência cardíaca costuma ser muito ruim se a gente não tratar. Mas com tratamento a gente consegue evitar a hospitalização, faz melhorar a qualidade de vida, porque o paciente com insuficiência cardíaca, às vezes ele não consegue nem tomar banho. Ele cansa para tomar banho. Aí ele para, ele não consegue lavar o cabelo, aí ele tem que sentar no banho para... Então é uma coisa muito, muito limitante. A doutora falou de miocardite, eu conheço um adolescente que teve miocardite pós-Covid. Olha só. Não sei se tem alguma relação, mas assim, ele teve Covid, passou um tempo, ele teve essa miocardite. Porque a miocardite, Mari, ela é causada muitas vezes por um vírus. Então a Covid-19 é uma das possíveis causas. Em miocardite tem uma grande chance de recuperação. Dele regrediu. Exatamente. Mas o duro é que o paciente fica dependente de alguns tratamentos por resto da vida. Então, restrição de líquido, restrição de sal na dieta. Se o paciente come excesso de sal, excesso de líquido, o líquido vai para o lugar errado. Acumula no pulmão, acumula nas pernas e ele tem falta de ar. Mas se regrar a dieta, se fizer o uso do tratamento adequado, pode viver por anos e anos muito bem. Então vamos pensar em qualidade de vida, que a doutora está comentando, né? Então, o tratamento, pelo que eu entendi, tem medicamentos que são super bons agora, mas a pessoa precisa também mudar alguns hábitos, criar hábitos. Sim.
O grande problema é que ele não consegue lidar com o líquido adequadamente. A gente sempre fala que é muito importante tomar água para a vida, não é? Na insuficiência cardíaca, isso é um pouquinho diferente. Se o paciente toma água em excesso, ele acumula líquido em partes do corpo que não são, que não é desejável. Então, por exemplo, ele deita, o líquido que está acumulado no pulmão escorre e ele tem falta de ar. Então, ele acorda no meio da noite com falta de ar porque esse líquido está ali. Então, a gente tem que acabar, a gente fala, secar o paciente. Então, a dieta com muito sal e com muito líquido vai ser um problema para esse paciente. Sim. E cada paciente tem que descobrir qual é a quantidade de líquido adequada para aquele momento em que ele está, né? Porque essa doença, se a gente falar em cura, é muito complicado de falar em cura no paciente com insuficiência cardíaca. A gente controla a doença, mas ela pode evoluir para uma doença que a gente chama de insuficiência cardíaca avançada. E tem alguns critérios para a gente identificar. E aí, o tratamento final para isso é o transplante cardíaco ou o que a gente tem hoje, que são os dispositivos de assistência, que é como se fosse um coração artificial. Olha só. Que o paciente usa esse coração para viver com ele. Então, a gente tem, e a qualidade de vida pós-transplante é outro cenário. A gente precisa falar de transplante, hein, Nossa, é um gente? assunto muito Né? legal. Precisamos falar mesmo, doutora. Até para aumentar a doação, Lucas. Doação do coração. Doação de órgãos. órgãos. De órgãos, A conscientização né? da população de que isso é muito importante. Bacana, É já muito, fica então muito essa pauta para a importante. gente conversar com a doutora na próxima. Só vou pedir para a Fer colocar essa última figurinha aqui, doutora, só para a gente reforçar então, para mostrar então, né? Legal. Isso tem, então é todo o processo da insuficiência cardíaca, é isso? Isso. Ali, olha, por exemplo, o primeiro é o coração normal, Sim. ele sofre um insulto, daí tem 3 figurinhas, uma embaixo da outra. É. A primeira é que o paciente teve um infarto. Então, se vocês conseguirem olhar, tem uma parte mais escura, Sim. ali é a cicatriz Sim. do infarto. Ah, tá, aqui, ó. Isso. Ótimo, perfeito. A segunda é um coração dilatado sem uma causa específica. Entendi. E o terceiro é um coração hipertrófico, que é um coração grosso, É que não bombeia Não tem direito. espaço, aquilo Não que você tem falou, espaço. Não tem espaço. As 3 formas podem resultar na outra figurinha ali que já começou a dilatar o coração Sim. e a última muito dilatado. Que é Então, essa quando daqui. o coração fica muito dilatado, é que começam, então, esses sintomas vão se agravando cada vez mais. Perfeito, doutora, legal, viu? Eu só quero reforçar aqui, então a gente vai conversar sobre transplante de coração na próxima vinda da Podemos. doutora, mas também para você que quiser aprender um pouquinho mais sobre coração, saúde do coração, saúde urológica também dos rins, está aqui, ó, uro.cor, esse aqui é o Instagram da clínica, que a doutora tá lá também. Aliás, eu vou até abrir o site aqui ao vivo para vocês. Urocor, gente, é muito legal o site, porque lá eles têm informações para você cuidar do coração e também de todo o corpo, tá bom? Até os contatos da clínica para você se cuidar, pode deixar aqui, Fê. Eu Obrigado, adoro meu amor. falar também, amigo, de prevenção, né? Ótimo, o que a gente mais quer. São todas especialidades, o corpo clínico também. E a gente conta com o doutor, então, para esse assunto Tá do ótimo. coração, tá bom, Vai doutora? ser um prazer, gente. Doutora, você vai pro Obrigada, intervalo doutora. comendo a minha bolachinha. Ai, meu Deus, não Que eu pode. fiz com todo amor, tá bom? Tá Não bom, sai daí que a gente. gente já volta.